Desde novinha eu sempre fui muito nerdzinha, estudiosa, sabe? Gostava de ler, de estudar, de passar horas escrevendo, fazia todos os exercícios. Eu sempre fui muito dedicada. Minha raiva era porque minha mãe, ela nunca reconhecia isso. Ela falava que me passava da minha obrigação. Quando eu juntava várias mães, todas as mães reclamavam que os filhos conversavam, tava de recuperação, bombava. E minha mãe, em vez de falar assim, eu tenho orgulho da minha. A minha nunca ficou de recuperação, ela é tão inteligente, sempre tira nota alta. Ela falava assim, a minha é inteligente, viu? Ela sempre passa direto, mas ela não passa de fazer a obrigação dela. Isso é obrigação, ponto e acabou. Sabe, claro que isso magoa. Eu gostaria que a minha mãe tivesse orgulho de ter uma filha tão dedicada. Mas beleza. Uma das minhas matérias favoritas era ciências, corpo humano, e eu achava incrível a evolução da mulher quando a mulher menstruava. Então era meu sonho menstruar, saber como era, o que eu ia sentir e tal. E eu sempre esperei com que isso acontecesse comigo. Quando eu cheguei ali nos meus 12 anos de idade, cara, com 12 anos, a gente ainda é uma criança, tá com o pé na pré-adolescência, eu comecei a sentir um pouco de cólica em casa. Eu lembro que eu tava estudando em casa, eu corri no guarda-roupa da minha mãe e eu roubei um absorvente dela e coloquei dentro da minha mochila, porque eu falei, se eu menstruar, pelo menos se for na escola, tá comigo, né? Beleza. No outro dia eu acordei e tal, fui pra escola. Foi dito e feito. Me deu vontade de ir no banheiro, eu peguei o absorvente, eu sentindo cólica. E eu falei, essa cólica é da menstruação, a menstruação vai vir. Eu nunca tinha passado por isso, né? E aí eu fui pro banheiro e aí saiu aquele líquidozinho marrom, foi bem pouquinho. E aí eu fiquei muito feliz, coloquei o absorvente. E aí eu peguei, contei pras minhas amigas, contei pra minha irmã mais velha. Cheguei em casa e contei pra minha mãe. Minha mãe falou, ok, então, você sabe colocar absorvente? Eu falei, sei. Ela, ok. Ela não conversou comigo, ela não me explicou, sabe? Tudo que o corpo humano iria passar, todo o processo de evolução, que os meus seios ia crescer, que eu ia ter hormônios, que eu teria que ter cuidado com virgindade, a partir dali eu poderia ser mãe, porque a ovulação, acontece ovulação, tipo, todo esse papo de mãe pra filha que eu esperei a vida inteira pra minha mãe ter comigo, porque seria um assunto que eu conversaria com ela. Ela não teve, sabe? Eu fiquei de cara com a minha mãe, tipo, não ter tido esse diálogo comigo. E nem a minha irmã mais velha, nenhuma das duas conversaram comigo sobre nada. Naquele momento eu agradeci muito por eu gostar de estudar e saber sobre tudo. Era mais fácil eu explicar as coisas pra minha mãe do que minha mãe me explicar pelo jeito, né? Beleza. O tempo passou, tal, depois de uns meses, uns 3, 4 meses depois, minha menstruação atrasou. Só que ela não atrasou de um dia pro outro, ela atrasou 8 dias, foi quase uma semana e eu fiquei preocupada, sabe? E aí eu fiquei com um pouco de medo, conversei com uma das minhas melhores amigas e ela me disse pra eu ficar despreocupada que daqui a pouco viria, que é normal atrasar. Só que aí foi passando mais 5 dias, então já daqui a pouco ia fazer 15 dias que a minha menstruação tava atrasada e eu com muito medo. Aí eu comentei com a minha mãe. Aí eu cheguei e falei, mãe, nossa, eu tô com medo porque minha menstruação tá atrasada. Será que eu tenho que tomar algum remédio? Cara, em vez da minha mãe conversar comigo, sabe o que ela disse? Ela falou pra mim que eu deveria ter vergonha na minha cara. Que como que eu tenho coragem de aparecer suspeita de estar grávida em casa? Quê? Eu falei pra minha mãe, tá doida, mãe? Ela pegou e falou assim, você não tem vergonha, não? Eu não acredito que você tá fazendo eu passar por isso, você é uma criança. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, acredita em mim, eu não fiquei com ninguém, eu nunca tive nenhum namorado, como que eu vou estar grávida? Ela falou, então como que a sua menstruação tá atrasada? Eu falei, não sei, eu tô tentando comunicar com você pra você me levar no médico. Ela, a verdade vai aparecer já que você não quer me contar a verdade. E eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar de tanto que eu fiquei magoada com a minha mãe. Como que ela pode ter coragem de me enfrentar nesse nível e falar pra mim que eu tô grávida e eu não confiar em mim? Eu acho que foi o que mais me doeu, foi minha mãe não ter confiado em mim, sabe? E não ter tido um diálogo, conversado. Não, ela veio me esculachando, né? E eu fiquei muito chateada, e aí passou mais um dia, nada da minha menstruação vir, e aí eu fiquei tão baqueada, eu comecei a chorar, que eu falei que eu não queria ir pra aula. E eu lembro que ela chamou a minha irmã no café da manhã e falou assim, sua irmã não vai pra aula, não? Se ela não for pra aula, pode falar pra ela, ligar pro pai dela, vir buscar ela. E se ela não quiser estudar nesse colégio, pro pai dela trocar ela, que ela deve ter arrumado algum macho por lá, por isso que ela tá nesse desespero de choro, entendeu? Mas eu não vou ficar com mulher grávida, moleca dentro de casa, não. Nossa, aquilo foi pra acabar comigo. Gente, por que que a minha mãe tava sendo tão agressiva, tão rude, tão maldosa comigo? Eu nunca tinha feito nada, eu era virgem, eu era criança, sabe? E eu sempre tive
tanta vontade de conhecer alguém, aquela coisa de princesa, sabe? E ela sabe disso, ela me conhecia, eu gostava de estudar, eu gostava de outra vibe. Quem sabe eu perderia minha virgindade lá na faculdade, com o cara da faculdade, sei lá, sabe? Não eram essas meninas, assim, que sempre foram soltinhas e gostaram de namorar. Eu nunca fui assim, nunca cheguei em casa com vontade de namorar. Então aquilo me magoava muito. Eu lembro que eu segurei minhas lágrimas, eu levantei, eu me arrumei com a cara inchada de tanto chorar e eu fui pra aula. Aí eu cheguei lá e contei tudo pra minha melhor amiga. Ela pegou e me aconselhou a não ficar com tanta raiva da minha mãe, pra eu conversar, pra eu tentar entender que talvez a minha mãe nunca conversou comigo, porque minha mãe, além de nunca ter tido estudo, ela também nunca teve alguém pra conversar com ela. E por isso mesmo, a minha irmã era reflexo disso. Minha irmã também nunca conversar comigo, porque minha mãe nunca conversou com ela. Por isso que ela nunca conversou, sabe? Então, eu tentava entender. E aí a minha amiga me fez meio que abrir a cabeça. Aí eu cheguei em casa e tentei conversar com a minha mãe. E ela continuou arrogante, batendo na mesma tecla, falando que a verdade ia aparecer. Eu falei pra ela assim, se a verdade vai aparecer, por que a gente não faz um teste de farmácia então? Compra a farmácia já que tô grávida. Ela falou assim, por quê? Agora você tá com suspeita? Agora você tá começando a se rebelar? Tá começando a querer mostrar a verdade? E aí piorou tudo, né? E eu falei, não, mãe, é só pra te provar que eu não tô grávida, que eu sou virgem. Se você quiser, me leva no ginecologista, me leva no médico. E a gente começou a brigar e foi muito pior. Eu passei tanta raiva que eu fui pro quarto e eu fiquei no meu quarto o dia inteiro. No outro dia, eu fui pra escola, né? E lá na escola, eu já tava com tanta raiva de tudo que tava acontecendo, eu tava com tanto sentimento guardado dentro de mim, que, cara, eu senti a minha menstruação descendo, jorrando, assim, tchau, parecendo uma cachoeira de sangue, sujou minha calça, veio a coisa mais estranha do mundo, eu passei por uma vergonha. E eu não tinha levado absorvente, eu não tinha me preparado, porque isso não estava escrito no livro de ciências que poderia acontecer, né? Então, eu não estava tão preparada assim, eu fiquei com muita vergonha, eu não quis sair do lugar, aí eu chamei a professora, pra professora me ajudar. Eu tive que esperar a hora do intervalo, a hora que todo mundo saía da sala, e ligaram pra minha mãe poder ir me buscar, que eu tava muito suja de sangue. E aí eu entrei dentro do carro e aí eu comecei a conversar com a minha mãe, né? E ela toda arrogante, desse jeito, dirigindo. Aí eu peguei e fui falar pra ela, né, mãe? Eu tô muito chateada porque você não confiou em mim. Eu nunca te dei esse desgosto. Eu não sei por que você tá com essa arrogância pra cima de mim. Eu sempre te tratei tão bem. Você sabe que eu gosto de estudar, que eu entendo sobre as coisas. Você nunca conversou comigo. E ela falou assim, o que é, garota? Que malcriação é essa que você tá me respondendo? Eu tentando conversar com a minha mãe numa boa, sabe? Mas nem um diálogo normal minha mãe não conseguia ter comigo. Porque realmente ela nunca teve diálogo com ninguém. Então pra ela conversar e discutir. Conversar e bater boca. E não tinha como conversar com a minha mãe. Aí o que eu fiz? Eu falei pra ela, tá bom, só me leva pra casa que eu quero tomar banho. Cheguei em casa, tirei minha calça, pus pra lavar. Graças a Deus, eu acredito que ninguém da escola viu que eu tava daquele jeito, naquele estado. E eu tirei de aprendizado uma coisa muito legal, né? Cara, quando eu tiver as minhas filhas, eu vou explicar tudo pra elas. Tudo que eu estudei, tudo que eu tive, eu tenho, assim, conhecimento absorvido sobre alguns assuntos que deu vontade de trocar uma ideia com a minha mãe, com a minha irmã. Não tinha como, porque nenhuma delas tinha essa criação, né? E além de não ter a criação, ainda tinha a malcriação, que é pior ainda. Então eu comecei a guardar as coisas pra mim, eu comecei a anotar as coisas pra mim, eu comecei a deixar de importar tanto com conversar com a minha mãe, ter diálogo com a minha mãe. Infelizmente, isso me deixou um pouco magoada, porém, me trouxe esse ensinamento. Quando eu tiver as minhas filhas, pode ter certeza que eu vou falar sobre tudo com elas. Tudo que a minha mãe não falava comigo, eu vou falar com as minhas filhas.